salário é a droga que te dão pra você desistir dos seus sonhos. Exatamente. Fala, galera! Chegamos a mais uma edição do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer saber histórias e toda a trajetória antes de dar certo. Estou eu aqui, Emerson, representando aqui a Bússola Consultoria de Gestão Empresarial, Luiz. Como sempre, a Love Burger e o El Nacho. E hoje a gente recebe aqui, 30º episódio, 30º episódio já. Bárbara Storani, influencer e também trabalha com marketing digital com 22 anos de idade, Luiz. 22 anos de idade. Quase a nossa idade, né, Emerson? De profissão, né? De carteira, né? De registro de carteira. Bárbara, a gente agradece aí a presença, ter aceito o nosso convite. Conta pra gente quem é Bárbara. Muito obrigada por ter me chamado. Eu sou a Bárbara Storani, tenho 22 aninhos. Por que ela sorriu e olhou pra ele? Foi uma afronta? Foi uma afronta, eu acho, hein, Emerson? Sou gestora de rede social desde 2019 e comecei a empreender em 2019 praticamente. E Da onde surgiu isso aí, Bárbara? eu começar a empreender? Bom, eu falei que tava no sangue. Minha família inteira, eles são empreendedores, meus avós tinham empresa. O meu pai tem 3 empresas junto com o meu tio, a minha tia tem também empresa, então não teve saída ali, né? Mas em algum momento você sentiu alguma pressão da família de, olha, você vai ter que empreender, você vai ter que ter o próprio negócio, ou eles deixaram livre se você quisesse seguir uma carreira CLT? Você teve alguma carreira CLT? Eu trabalhei em agência e assim, eu não tive uma experiência boa e a minha experiência lá dentro foi pra ver mesmo que eu não gostava de ver como as pessoas trabalhavam de uma maneira errada. Tudo que eu achava errado lá dentro, eu falei, não, pelo amor de Deus, isso tá errado. Eu não quero trabalhar em um lugar que trabalha de uma maneira errada. Eu falei, não dá mais. Me maltratavam lá dentro. Eu falei, não dá, eu não vou. Era muito tóxico. Eu falei assim, eu não vou trabalhar num lugar, ganhar esse dinheiro errado, de uma forma que eu não me sentia à vontade, né? Daí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não dá mais. Foi na pandemia isso, eu falei, não dá. Tava trabalhando em casa, eu trabalhava 10 horas, sendo que eu tava sendo estagiária, né, no caso. Era pra trabalhar 6 horas, mas eu trabalhava 10 horas, porque tava em Home office. Home office. E daí, eles cobravam, já tinha passado horas de eu ter parado de trabalhar, e era muito pesado, nossa... Não gostei nada. Eu falei, mãe, não dá, eu não preciso ganhar esse dinheiro dessa forma, né? Daí eu saí de lá e abri meu negócio. Tá, e da onde surgiu trabalhar com redes sociais? Da onde que surgiu essa rotina que você vive hoje? Hoje você é muito famosinha, né, Celita? Famosinha. Tá estourando. Tá estourando. Tá estourando. Ó, se já não bastasse, a gente teve piada de tiozão de quinta série, né? Que a quinta série não sai da gente. Me ajuda a te ajudar, porque, ó, a Bárbara já tem 22 anos, já é uma afronta pra gente, a gente já tá passando mal aqui. Ainda você fica fazendo piada de tiozão. Uma piada de pavê pra comer, né? Tá vida. Mas da onde que surgiu essa ideia de querer trabalhar com rede social? Então, eu sempre gostei muito de rede social. O Instagram abriu, eu fui lá e fiz uma conta pra mim, tinha 12 anos. E daí eu já gostava de postar tudo. Eu postava com meu Samsung Galaxy TV a foto do brigadeiro que eu tava comendo, da pipoca que eu tava comendo, eu postava tudo. E daí, como eu sou muito comunicativa, né? Eu sempre postei, assim, a minha rotina e coisas do dia a dia mesmo. Nem existia esse negócio de influencer, nada. Eu sempre fui porque eu gostava. Daí na escola, minhas amigas... Óbvio, né, que tem aquela amiga chata que fica enchendo o saco. Ai, para de postar, ai, não sei o que, é um saco. Ai, você posta muito, né? Mas enfim, continuei postando. E daí eu descobri que eu queria fazer publicidade de propaganda. Entrei na faculdade, fiz. E vi realmente que rede social era pra mim, que eu amo. Tá ali conversando, ajudar as pessoas, né? E daí eu resolvi que eu ia trabalhar com Instagram. Só que eu não sabia como. Daí eu fui pesquisar como que eu posso trabalhar com Instagram. Tem negócio de ser digital influencer. Beleza, eu já fazia tudo que digital influencer já
já faz, né? Daí eu descobri a profissão social media. Eu falei, beleza, tá, mas como eu vou trabalhar com social media, só que eu não conheço ninguém que queira o meu serviço, eu não sei se eu vou conseguir realmente ajudar a pessoa, né? Se eu sei fazer aquilo. Isso, eu entrei na faculdade já, comecei a pesquisar mais sobre isso. E daí eu vi que realmente eu gostava e falei, eu vou trabalhar com Instagram, não sei como, mas não sei nada. E eu era modelo em um salão. Como eu sou muito comunicativa, se eu ficar 10 minutos conversando com vocês, vai saber no vídeo inteiro. Eu sou assim, eu sou muito aberta. E daí eu conversando com uma manicure do salão, eu falei pra ela, né, eu quero ser social media, só que nunca tive oportunidade, eu nem sei se o que eu sei vai funcionar, vai dar resultado. Então, virou e falou assim, você não quer mexer no meu Instagram? Eu quero. Cobaia. Daí trabalhei de graça, comecei trabalhando de graça pra ela, porque pra mim, qualquer coisa, a gente precisa ter alguma experiência, né, pra saber se vai dar certo, saber se a gente gosta ou não. Então eu comecei com ela de graça, fiz tudo, deu resultado. Tipo, as artes, eu vejo agora, eu falei, pelo amor de Deus, que isso, que vergonha. Mas eu comecei de algum jeito, entendeu? Era o que eu tinha ali, era o Canva gratuito, que eu fazia as artes, um negócio horrível que eu vejo agora. Vejo tanto que eu evoluí e tenho muito a agradecer essa cliente que foi a primeira que eu comecei a trabalhar de graça, tenho contato com ela até hoje. Inclusive, ela que fez meus cílios agora, ela mudou de profissão. Pode falar. É a Thaís Luna. Thaís Luna, queremos você aqui. Próximo é você que vai dar entrevista aqui, né? Vai bater um papo. Uma oportunidade muito imensa, sou muito grata por ela. E começou a chorar. Eu sabia que tinha alguma coisa. Nesse momento, de volta pra minha terra, vamos tocar aí a musiquinha fã. Sabia que ia ter algum momento assim. Mas foi a minha força de vontade, né? De saber o que eu queria e descobri que era social media mesmo. Daí eu fui falando pras pessoas e eu achei uma cobaia. Mas você sabe, Bárbara, que, não sei se você deve ter vivido isso também, né? É muito importante quando a gente encontra alguém, as primeiras pessoas que botam fé ou que pelo menos aceitam a gente testar. Sim. Né? Sim. Por exemplo, sem querer antecipar, mas o Luiz, quando começou a ideia da Love Burger, ele precisou de muita gente para, vem aprovar, né? Sim. Esse é bom. Os pré-testes que você fez, tal. Eu mesmo também, com palestra, treinamento, muitas vezes para você ganhar portfólio, você precisa... Eu ia colocar aqui, eu coloquei até o teste de mercado, né? Que normalmente você falou, você trabalhou de graça. Isso é importante para a pessoa. Muitas vezes ela fala assim, eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei se eu levo jeito para isso. Pô, vai lá e trabalha na área. Se a pessoa quer abrir um restaurante, por exemplo, vai trabalhar no restaurante primeiro, para ver como funciona por trás, né, dos bastidores. Eu quero abrir um negócio de salão de beleza, vai trabalhar num salão de beleza primeiro. Quer abrir uma agência de publicidade, vai trabalhar numa agência de publicidade, né? Porque como você disse, a sua experiência, por exemplo, dentro de uma agência não foi legal, porque ali gritavam, cobravam de uma maneira que você não achava legal. Então, de repente, você pode criar uma agência sua, uma forma diferenciada de tratar com as pessoas, de falar, né? Então, mas eu falo que a vivência no mercado é muito importante para você começar a empreender, né? Porque empreender requer investimento, né? Você, às vezes, tem uma economia, né? E quando a gente fala em empreender, é muito importante que as pessoas falam, porque o brasileiro ainda ele tem muita aquela coisa de, mas empreender é para quem tem grana. Empreender é para quem é rico. E não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Assim, se você pegar as histórias de quem começou a empreender e hoje são grandes empresas, começaram muitas vezes do zero. Né? Silvio Santos, o Samuel Klein das Casas Bahia. Logicamente, a gente não vai ser hipócrita de falar, mas aquele lá era pobre, mas também, logicamente, tem gente que é rica, que herda uma herança, que tem muita grana, ok, beleza. Mas a gente não está tirando isso. Mas assim, fazer dar certo não quer dizer ser pobre ou ser rico. Quer dizer ter vontade, força de vontade, acreditar. E não deixar as oportunidades passar. E não deixar com que os outros coloquem o dedo na sua cara e falem para você parar de postar.
Ou para de falar, ou não só isso, né? Mas assim, amigos que em vez de te incentivarem, te colocarem para baixo. Né? Eu acho também, Luiz, que assim, ó, pegando pelo que a Bárbara já contou pra gente, quantas pessoas que de repente estão num caminho de positividade, que acham que vai dar certo, poxa, acho que eu quero fazer isso, e não recebe aquela pancada negativa, um comentário negativo, uma pressão negativa e acaba desistindo de um sonho e acaba deixando isso para trás. Ou quantas pessoas que estão num CLT que às vezes que é um ambiente abusivo, é um ambiente tóxico, e por não enxergar uma outra alternativa, acaba, até não ficando numa empresa mais tóxica, mas de repente indo para uma outra e vivendo sempre infeliz, sendo que tem potencial e tem chances de fazer coisas diferentes, né? Eu falo que quando eu vou fazer mentorias ou consultorias, principalmente profissional, principalmente de carreira, e a pessoa não se encontra bem, a pessoa não tá legal, a pessoa tá num momento aí de muito para baixo, eu falo, viu, o que pode ser pior que isso? O que pode ser pior na vida porque você tá infeliz? Não tem quase nada pior do que isso, né? Então, por que você não pode, se você tá infeliz, por que você não pode dar um passo, arriscar em alguma coisa e empreender? Né? E falta essa coragem. Mas daí vai vir sempre... Da sua coragem, né, também, né? Às vezes a pessoa, ela esquece de pensar, porque se ela já está reclamando do dia a dia dela num CLT, que ela trabalha das 8 às 6 da tarde... Não venha cortar sonhos aqui. Então... Ó, vamos cortar sonho, empreender não trabalha, gente, empreender... É verdade, empreender é tranquilo, gente. Você vai ficar atrás da mesa ali e só comandando os seus funcionários, então é tranquilo. Recebendo Pix. Recebendo Pix, o seu trabalho vai ser olhar para o celular... Só vendo o Pix cair, só que não, né? Porque tem que trabalhar muito mais. Então, só que é aquela coisa, né? Quando a gente encontra aquela coisa que a gente gosta de fazer, o trabalhar se torna uma diversão, diversão. Sim. Mas é mais prazeroso a gente passar o dia inteiro fazendo aquilo que a gente gosta, do que passar 8 horas por dia fazendo aquilo que a gente odeia. E tomando porrada. Tomando porrada, porque é aquela dela velha frase, né? Que uma das frases que me levou a empreender foi uma frase que eu li, eu não lembro de quem é o escritor, né? Mas ele falava assim: se você não empreender, se você não construir algo que é seu, você vai ajudar a construir algo dos outros. Com certeza. Se o seu sonho, você não quiser construir o seu sonho como empreendedor, vai fazer parte alguém vai te pagar para construir o sonho dele. Eu até ia falar isso, porque a droga o salário é a droga que te dão para você desistir dos seus sonhos. Exatamente. Né? Ó, isso é legal. Alô, Guilherme, anotou? Essa frase tem Guilherme, que... abraço pra você, Guilherme, nosso produtor. Nosso produtor que já foi entrevistado aqui também, já bateu papo com essa frase é boa, anotamos. Mas e aí? Começou a trabalhar, começou a ter clientes, começou a ter portfólio? A Thaís, né, foi a minha primeira cliente e depois veio uma outra de estética, antes de eu trabalhar na agência. Na minha primeira entrevista, o dono da agência, ele me perguntava: você já trabalha na área, né, como social media? Eu falei: já, tenho 2 clientes. E daí ele perguntou o Instagram, eu passei, daí ele falou assim: você que faz tudo? Você que faz a produção de conteúdo? Você que faz as artes? Você que faz a legenda? Você que faz tudo? Eu falei: sim. Você começa segunda? Foi bem assim. Eu falei: tem que estar preparado, gente. A oportunidade não é assim, recebe um e-mail antes com a oportunidade. Foi assim. E quando eu saí da escola, na verdade, eu queria trabalhar na escola já, né? Só que os meus pais não deixavam, eu não precisava, né? Trabalhar e ir pra escola, essa vida corrida, eu não precisava. Daí meus pais não deixavam eu trabalhar. Daí, quando eu saí da escola, eu falei: agora é meu momento de ganhar dinheiro. Porque eu nunca gostei de ficar pedindo as coisas dos meus pais. Nunca gostei. Autonomia. Eu nunca gostei pra minha avó. Nunca. Quando eu precisava de alguma coisa, porque realmente tava rasgada a solda deles, porque tava mesmo uma situação crítica, necessitando. E daí eu saí da escola decidida. Eu vou sair da escola, eu vou entrar na faculdade e vou começar a ganhar meu dinheiro. E foi a partir daí que eu falei: mas como eu vou ganhar meu dinheiro? Como que eu vou... Da onde que eu vou tirar dinheiro de alguém? Daí foi nisso que, modelo, o povo me chamando, só que só me chamou porque me viu no Instagram. Porque eu postava, entendeu? Uma coisa puxa a outra. Sim. E tem que ter iniciativa, né? Eu comecei a ser modelo porque eu ficava postando as fotos. Daí eu comecei a ter cliente porque eu conversei com as pessoas, né? Comunicação, contava a minha história, o que eu queria fazer, os meus sonhos e tudo mais. Então, né, a pessoa me acolhia. E
pessoas boas que estavam ao meu redor também, né? Eu sou muito assim, eu só converso com a pessoa, só me abro com a pessoa quando eu vejo que ela dá espaço. Senão, pode ser porque a pessoa não tá ali de ouvindo pra você, ela não quer saber da sua história. Então, eu sou muito confiante em falar a minha história pra pessoa, só quando eu me sinto confiante com ela, né? E é realmente isso, basicamente isso. Eu só tava decidida que eu queria ganhar meu dinheiro. E a partir daí foram abrindo Empreendedor é tipo uma palavra muito, né? É chique, mas a pessoa, antigamente ela falava assim, né? Trabalhar por conta. Não existe o termo empreendedorismo. Eu sou autônoma. Eu falava, eu sou autônoma. Não, eu sou empreendedora. Tenho 22 anos, tenho a minha empresa. Mas é um termo novo, se for ver, né? Não é uma coisa... Assim, apesar das pessoas sempre... A maioria... Desde o tiozinho que vendia mandioca na carriola, que eu lembro, quando eu era moleque, eu lembro que passava o tiozinho com uma carriola. Gente, desculpa, eu sou muito quinta série. Eu sou muito quinta série. Ai, o tiozinho da mandioca ficará marcado nesse programa. Fruta, outro legume. É isso, fruta. A mandioca é uma fruta originária. Uma outra legume, alguma coisa assim, isso. né? Mas enfim, esse cara que passava de porta em porta com uma carriola, ele já era empreendedor, né? É que ele não falava, o que o senhor faz? Vendedor de praia. Vendedor É o maior empreendedor da vida. Imagina o cara que fica ali o dia inteiro naquele sol, né? Apesar de eu não aconselhar como é aqueles camarão que eles... O cara frita às 7 horas da manhã, o camarão 3 horas da tarde. O camarão. É o segredo, gente. É muito gostoso como, é que nem pastel de feira. O importante é o óleo, quanto mais tempo no tacho. Exatamente. Bárbara, e aí? E esse universo do rodeio? Conta pra nós. Porque não sei se você sabe, mas a Bárbara é reconhecida aí por acompanhar. Eu vi, que eu não sei, né? Eu não sou do universo do rodeio, mas a hora que ela chegou aqui, o Guilherme falou: eu conheço você. Você é do rodeio, você é das coisas. Eu falei, cara. E da onde que. É um gosto que provavelmente virou trabalho, mais ou menos isso? É que assim, eu nasci nisso, né? Meu pai, ele começou a competir team rope antes de eu ser gerada. E daí o gosto, meu vô fundou a Romaria de Pirapora, então tem também, tá no sangue. Legal. E os rodeios, quando quer provas equestres, 3 sabores e team rope, acho que eu tô falando dele aqui pra você. Não, pode falar. É team rope, eu tô aqui matutando. Team rope é laço em dupla. Laço também, em dupla? Que laço boi. Conhece boi, laço. Laço, tá. Laço boi. Laço boi. Em dupla. Em dupla, pronto. Em dupla. Conceituamos. E daí, Legal. O rodeio que quer ter essas 2 provas chama o meu pai, entendeu? E daí, o meu pai e eu, a gente ajuda a fazer, organizar a prova. Legal. O estrutural. Não, estrutural não, a prova mesmo. A prova. Não a estrutura do rodeio, tipo palco, isso aí são outras empresas. E aí, como você, queira ou não, como já tinha o hábito de cobrir a sua vida, Sim. aí começou a cobrir também essa parte e começou a ganhar uma notoriedade, é isso? O povo gosta bastante. Mas e aí, como que faz pra trabalhar isso e social media e como que faz pra distinguir uma coisa da outra? Então, a minha vida, eu falo que, tipo, eu vivo o meu trabalho, né? Mas, assim, como eu vou explicar? Você diz, tipo, a programação dos posts, do conteúdo? Porque eu lembro que teve uma época... Gente, pra quem não sabe, a Bárbara... Eu tô ficando velho. E nessa ficar velho, eu fui professor da Bárbara. Tá ficando. Deixa eu me gabar. Tô ficando velho. E eu fui professor da Bárbara. E eu lembro de algumas conversas que a gente teve de justamente ter nichado demais, né? Então, em algum momento da vida, a Bárbara falou assim, poxa, as pessoas me conhecem muito como a Caltricinha. A Caltricinha, né? Caltricinha. E não É a necessariamente... junção de cowgirl com patricinha. E não necessariamente você é isso, né? E como que faz para distinguir isso do seu trabalho com social media, como em outras marcas, outros segmentos? É uma coisa mais difícil, né? Então, é que o trabalho de social media, ele tem que ter um conhecimento geral, né? Porque Mais eu amplo, tenho cliente de temaqueria, eu tenho cliente de olheria country, eu tenho cliente, já tive de manicure, de cabeleireira, eu tive de todas as áreas. Então é um conhecimento, assim, que eu tenho que ter geral de tudo. E muito estudo, né? Porque pra eu criar conteúdo, tipo, de temaqueria, eu preciso conhecer sobre temaki, sobre comida japonesa, e eu nem gosto de comida japonesa. Mas... Primeira mulher que eu vejo que gosta de comida japonesa. tô começando a gostar.
Inclusive, vou lá amanhã. E a produção de conteúdo, eu levo, assim... o que eu tenho que criar para esse cliente? Daí eu faço uma lista de todas as ideias que vem na cabeça e faço os posts. E programo. Eu tenho muita exigência em dia, sabe? Tipo, amanhã... Não, depois de amanhã... Quarta-feira é dia publicitária. É dia publicitário. Daí já tem o post programado para aquilo. Então, sou muito regrada, assim, em tudo. Sou muito chata com isso. E dentro do seu trabalho, né, como influencer, como digital media, né, social media, você também faz a programação dos posts, você faz direcionamento também de ads? Você faz também o tráfego pago eu não faço. Tráfego pago você não faz. Eu tenho uma gestora de tráfego comigo, que é maravilhosa. E hoje você tem funcionários ou só você e parcerias? Eu faço tudo. Parceiros, né? Porque eu comecei como gestora de rede social. Só que chegou um tempo que eu tava com 7 clientes simultaneamente. E fazer tudo pra todos, eu tava vendo que eu não tava entregando o que eu queria, entendeu? Pra cada um. Daí eu fiquei com os principais que valorizavam mais. Valorizavam mais. E daí eu comecei a ensinar o que eu faço para os outros clientes, entendeu? Que é a consultoria minha. Então eu ensino a pessoa geralmente, tipo, a pessoa não sabe o que postar, quando postar, como postar e diversas coisas. Então eu ensino a pessoa a fazer isso, entendeu? Daí ela não precisa ter a minha ajuda ali todo mês, ela faz por conta e eu ensino ela. Então é outro serviço que eu tenho. E agora eu tô abrindo outro serviço que veio um cliente até mim que queria que eu ajudasse de alguma forma. Só que não queria que eu fizesse a gestão por conta mesmo do valor. E não queria ter a consultoria. Por conta que não queria postar, não queria aprender. Eu falei, nossa, mas como que eu posso te ajudar, né? Se você não quer nenhum nem outro, como eu posso te ensinar? Te ajudar com isso? Daí eu inventei a assessoria. A assessoria, eu ensino o básico em um PDF mesmo, né? Explico tudo um pouco por cima da consultoria, coloco nesse PDF e com isso coloco todos os conteúdos que a pessoa pode postar. Tipo, a rotina da semana que ele pode postar, tipo, tudo que ele pode postar. Você direciona o cronograma pra ele. O cronograma completo, assim, e pra aumentar o engajamento, né, pra ter essa conexão, pra ter autoridade. Então eu fiz outro serviço aí. Vai criando as coisas conforme as necessidades. Mas você sabe que eu sempre falo que é o mercado que manda na gente, né? A gente não pode ficar querendo não empurrar a goela abaixo, serviço ou uma estrutura que o mercado não quer. Sim. Lógico. Se você tem grana, se você tem a possibilidade de gerar demanda, é uma coisa. Então você pode falar assim, esse produto eu gostaria de investir muito, vamos começar a gerar essa necessidade. Não. É possível? Mas depende de uma bala gigantesca e uma estrutura também que tenha grande porte. Agora, normalmente o mercado que pede. Sim. Então você vai lá, poxa, hoje eu faço... Qual é o meu serviço original? Meu serviço original é fazer gestão de redes sociais. Então tem uma estruturinha montada ali. Só que todo mundo que se oferece vai querer adaptar o serviço à realidade. Eu já passei muito por isso. Dou palestra. Que legal. Mas tem que ser com todo mundo? Não, como assim? Uma palestra? Não pode ser uma palestra VIP? Aí você vai lá e cria uma palestra VIP. Aí você vai dar a palestra VIP. Aí a pessoa fala assim, legal. Mas você não pode ir me acompanhando? Porque a palestra eu vou receber a informação, mas eu não estou aplicando. Então eu não posso ir aplicando e você vendo se está certo ou não. Aí vira mentoria. Sim. E é o mercado que manda. Então, quantas vezes aqui, talvez, né, Luiz, na hamburgueria, você fala eu tenho essa estrutura, meus produtos são esses. Você viu, tem um caso aqui, que na verdade a gente hoje tem um produto chamado menu degustação, que todo mundo vinha aqui e falava assim, eu fiquei na dúvida porque eu queria esse daqui, mas eu tenho medo de não gostar, mas eu gostei desse. Aí por que você não vende uns minis? E é o próprio cliente que te dá a ideia. Eu falei, vou fazer um menu degustação, onde a gente manda 4 mini lanches, a pessoa escolhe 4. Pelo menos ela não fica na dúvida de pedir um lanche e não gostar daquele lanche de repente, né? E nasceu daqui.
Então é o cliente, é o mercado mesmo que manda, né? A gente só precisa estar de ouvido aberto, e isso para qualquer área. E acho que o preço, as redes sociais, elas são muito dinâmicas, né? Muito rápidas, né? Sim. Então, se você não estiver atento para ouvir e para você começar a ter ideias e para você também não acompanhar, poxa, o Instagram, quantas atualizações não tem? Nossa. O algoritmo, quantas vezes não muda a forma de se entender, de se aplicar, né? Tem hora que isso aqui funciona, isso aqui bomba, isso aqui é o áudio que está em destaque. Então, tantas coisas que tem desse universo que não dá. Vamos pensar assim, a Bárbara que aprendeu a trabalhar como social media 1 ano atrás, se ela tivesse se mantido a mesma, sem mudar nada, ela estava falida. Estava falida, porque não é... Você aprende esse mercado, né, digital. Não é o mesmo cenário. Só que, Luiz, daí, até fazendo uma provocação, né, para você empresário, às vezes você está nesse seu segmento aí há 10, 15 anos e continua fazendo da mesma forma, do mesmo jeito. Mas era assim, sempre foi, sempre vai ser. Ou pior, isso aqui deu certo em algum tempo, mas tá, naquele momento, naquele cenário deu certo, mas não é o mesmo. Então o que você notificou, o que você aperfeiçoou, o que você de repente transformou daquilo que já deu certo um dia? Mas aí são as pessoas que vão começar a reclamar do mercado. Porque o mercado tá fraco. Porque não sei o quê. Mas tá ela não tá o mercado tá saturado. Sempre vai ser saturado. Imagina quantas concorrências você deve ter de social media, né? Sim. Só aqui da loja, né? Do El Nacho, que é aqui do lado, e do Love Burger, o que a gente recebe de proposta de influencer. Vamos fazer uma parceria? Se me dá janta, eu venho aqui e posto de graça. Você não quer que eu cuide das suas redes sociais? É um monte de gente. Todos os dias, praticamente, a gente recebe 2 a 3 pessoas procurando esse serviço. Então, assim, o mercado é saturado. Vender hambúrguer está saturado. Palestra, treinamento, tem um monte de gente que faz. Tem o diferencial. Qual o seu diferencial? É isso que Mas, como eu sempre falo, para cada pessoa que fala que não dá, tem um filho da mãe que vai lá e mostra. É igual quando a gente tava aula, né? Tem um filho da mãe que vai lá e fala assim, viu, o mercado tá ruim? Pra mim não tá, tô fazendo aqui, tô ganhando meu dinheiro. Esse aqui tá saturado? Minha loja continua cheia. Mas isso é legal que tem sempre um que prova, né? Eu lembro quando a gente dava aula, que eu também dava aula, e a gente dava prova, a maioria tirava 5, ou 4, 3, aí tinha 2 lá que tirava 8 e 9. Pronto. Era aquele cara que falava, tá ali, a prova tá lá. Se o cara conseguiu, quer dizer que então a culpa não é do mercado, né? Ou seja, nesse caso do professor. Quer dizer que teve gente que estudou, teve gente que tirou 9. Por que você tirou 3? O mais legal desse exemplo que você tá dando, só puxando, é que daí normalmente a pessoa vai justificar assim, mas o cara tirou nota, mas também o cara só estuda. Porque o cara é CDF, porque o cara não larga o livro, é porque a gente tá no intervalo comendo, bebendo e o cara tá lá estudando. Mas é o preço que se paga para conseguir algumas coisas. Sim, Então, provavelmente esse empresário que se apega ao cenário econômico para falar que a empresa não cresce, que se apega a uma mudança A, B, C da tecnologia de marketing ambiente, né? Alguma coisa que mudou ali. Não, mas aconteceu pandemia. Pandemia acho que é o melhor exemplo. Nossa, pandemia é o melhor exemplo. Chegou, mexeu no queijo de todo mundo, falou assim, seguinte, misturou as cartas. Pandemia veio para misturar as cartas. Todo mundo já sabia jogar, misturou as cartas, agora que se vira. E teve gente que simplesmente se reinventou. Falou assim, não, eu sei fazer o que eu faço, só tem que aplicar o momento. E teve gente que ganhou muita grana. Porque o mercado mexeu tudo. E aí o cara que conseguiu olhar para o cenário que estava acontecendo e adequar o negócio dele, sem mudar o negócio dele. É o mesmo negócio. Né? Tem o quintal do Zé Bete, acho que não me engano, um restaurante. Quando os restaurantes estavam todo mundo reclamando, né? A gente aqui, inclusive, não descarto, eu também reclamava. Mas o Zé Bete lá de São Paulo, o cara criou um negócio de delivery que o cara explodiu de ganhar dinheiro. Que aí ele começou a criar aqueles kits que era para você fazer na sua casa. Festa em casa. Festa em casa. Então, em vez de você reclamar, o cara foi lá e fez pessoas estão em casa, eu tenho um produto para oferecer. É só eu criar uma embalagem diferenciada, fazer um kit para, sei lá, para 6 pessoas, para 4 pessoas, para 2 pessoas, e eu vendo os kits. O cara arregaçou. Tem 2 tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que vê o problema e se vitimiza, e vê o problema e traz resultado. Exatamente. Então, vários exemplos, né? E adivinha quem que tá fazendo sucesso? Quem tá ganhando dinheiro? Quem não se vitimizou. Quem olhou para a situação e falou assim, beleza, essa situação tá me desafiando.
Então eu preciso ser melhor que essa situação. Então o que eu posso fazer de diferente, qual é a estrutura que eu tenho, o que eu posso modificar. Então, fica até a dica, né? Você viu? Alguém vai conseguir resolver a situação que você não está conseguindo. E não baixar a cabeça. Não baixar a cabeça. E aí, agora hoje, tá fazendo muita mentoria? Eu tô amando, Eu acho que eu nasci pra isso. É que meu pai é professor também, minha mãe também é professora. Então... Tá no sangue, então. Tá no sangue, tudo tá no sangue, principalmente, né? Eu gosto muito de ensinar, ainda mais algo que eu entendo, né? Eu gosto, tô sempre aprendendo. Agora eu comprei um curso que... O primeiro curso que eu comprei foi R$800. Eu já achava... meu Deus, R$800! Foi na pandemia. Mas quanto que custa um ingresso pro Lollapalooza? Eu nem sei, eu nem... mais eu caro não que ligo isso, pra né? essas coisas. Nós estamos gravando hoje aqui, no final de semana, após o show do Backstreet Boys. Então, quanto que custa um Custa ingresso entrar no Allianz do Backstreet Boys? Deve custar uns 500 conto. Acho que até mais, depende do lugar, né? Então, pista. Pista? Agora se for camarote, Você pagar muito mais, né? Então, assim, são escolhas de compras, né? Escolhas, Tem gente que vai escolher pagar R$800 num curso, tem gente que vai pagar o ingresso de alguma coisa. Tá errado? Nenhum dos dois tá errado. Nenhum dos dois tá errado. Só que o resultado é diferente. Que você que comprou o Backstreet Boys, ficar chateado. Não, imagina, só isso. Aliás, eu não fui por pura... Eu iria, tranquilo, mas... Marcou minha adolescência e... Deixa, hashtag BSB. Mas é isso aí, e mentoria tá tendo boa aceitação, as pessoas estão vindo. Sim. Sim, só você com preconceito por ser tão jovem? Então, eu sinto. Porque eu acho que eu não... tá amadurecendo ainda a minha autoridade, né? E... novinha, loirinha, baixinha. As pessoas não olham. Caltricinha. As pessoas não olham. Nossa, essa menina ainda Entende, não. doce. Mas eu tô criando isso. Sim. E eu vejo que gente com 32 anos criou isso ano passado, entendeu? Sim. Então eu acho que eu tô adiantada. Com certeza. Gente com 42 anos, o que acontece? 42 anos não sabe nem o que era o... Como chama? Faz lá com 2 laços, Team Hope. Eu sabia nem que era do 43. Gente, mas o que eu penso é o seguinte, né? Eu não sei se eu contei isso pra vocês, mas teve um dia que eu dei um trabalho na faculdade sobre redes sociais, isso numa turma de primeira série. E eu falei assim, olha gente, todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo pode se destacar por alguma coisa. E você pode ganhar uma notoriedade, principalmente nas redes sociais, se as pessoas... A regra principal é visibilidade. Tem que estar visível, as pessoas têm que enxergar quem você é, enxergar o que você faz, enxergar onde você espera chegar. Porque quando as pessoas visualizam junto com você, é onde você cresce. Do que adianta você ser inteligente e nunca se pronunciar a respeito? Uma qualidade sua que só é só tua, você não tem. Isso você não aplicou e não usou com ninguém. Né? Aí você, gente, todo mundo tem uma capacidade. Então eu coloquei um desafio para a sala, que todo mundo tinha que começar a publicar o que faz de bom. E eu falei, eu vou acompanhar, mas normalmente eu sigo todo mundo mesmo. Só eu vou acompanhar, me marca, que eu quero ver o que você faz de bom. Aí um começou a postar música eletrônica porque é DJ, o outro começou a postar sobre futebol, porque entendia muito futebol, o outro começou a postar cozinhando, uma começou a postar destilando, uma cantava bem, começou a cantar, e o pessoal começou a destaque, né? E estava dando o prazo da entrega do trabalho final, e aí teve uma menina que falou assim, chegou para ele e falou assim, professor, mas não sei fazer nada de bom. Eu falei, impossível. Como que você não sabe fazer nada de bom? Professor, eu acho que não tem nada que eu me destaque, que eu seja melhor do que a média. Eu falei, não, procure ver, tem que ter alguma coisa. E eu lembrei de uma palestra uma vez, do Valdez Ludwig, que eu assisti, que ele falou que ele estava dando uma consultoria para uma pessoa que também falava isso, não sei fazer nada de bom. E ele ficou cutucando, não, você sabe sim, o que você faz de bom, o que você faz de bom. Ele falou assim, olha, eu acho que uma coisa que eu faço melhor do que os outros, eu sou um excelente torcedor do Atlético Mineiro. Pronto, achou. Falei assim, pronto, então agora você vai investir em ser o melhor torcedor do Atlético Mineiro. Resultado, depois de 3, 4 anos, o cara tinha lojas do universo do Atlético Mineiro. Roupa, souvenirs, tudo mais. Ele sabia falar daquilo, estava na essência dele, ele gostava. Sim. Aí ele pegou o nicho, falou assim, pô, é aqui. Aqui eu falo um pouquinho mais
gosta de fazer, né? Aqui a minha reputação é boa, aqui eu tenho mais referência, aqui eu sou mais relevante, aqui eu vou gerar mais engajamento. Quanto mais relevante, quanto mais reputação, quanto mais engajamento, mais visibilidade. E o negócio retroalimenta. Aí eu vou lá no pra ela e falo assim, professor, final das contas, eu acho que o que eu faço de bom é falar besteira. Falar bobagem, fazer miquices. É o que mais cresce na Aí eu falei pra ela assim... Pois é o que mais bomba na Eu internet. falei pra ela assim, bobeira. então, vai no TikTok, amiga. Vai no TikTok e começa a pegar as dancinhas, começa a fazer as miquices, pega o que tá em alta, vai lá e reproduz. Pô, a menina tá estourando. Estourando, né? Estourando. Brincadeira. A menina tá estourando, a menina tá crescendo seguidor pra caramba, deve já estar monetizando, já deve estar conseguindo aí ter frutos de algo que ela achava que não era uma qualidade. E qualidade é tudo, gente. Qualidade é tudo, né? E rede social é isso, né, cara? É incrível. Às vezes a gente produz o conteúdo, posta, pensa, vai lá, faz um texto bacana e tal. Esses dias eu postei, eu gosto de andar de moto, né? Aí eu fui dar uma volta de moto, gravei ali com o celular ficar na câmera, né? No logidão e tal. Aí eu peguei, eu tava assistindo o Instagram, eu tinha chego, e aí como fica com a moto fica assim, eu cheguei e deitei assim de bruço na cama, né? Pra dar uma descansada nas costas, comecei a olhar ali. Peguei o vídeo e tinha um textinho, assim, um áudio que tava em alta. É porque a moto, você falando da moto. Eu peguei aquele vídeo e postei. Nossos vídeos, às vezes a gente pensa numa coisa e tal. Deu 175 mil visualizações. Um monte de curtir. Eu falei, meu Instagram começou a vir gente que eu não conseguia. Eu falei, cara, e é a bobeira que às vezes você acha que não vai dar em nada no Instagram, que bomba, né? E é o que mais dá visualização, é bobeira. E assim, né? Na verdade... Tudo é canal adequado, público adequado e conteúdo adequado. Sabe, não existe nada de ruim ou ruim. O negócio é que às vezes você está entregando, você tem um público que tem uma expectativa sobre você e você está entregando coisa diferente. Aí não tem engajamento. Né? É aí que entra o papel da social media. Sim, e eu falo para meus clientes que para crescer no Instagram você precisa se conhecer. Porque você precisa se sentir. Eu sou engraçada, sou uma pessoa... eu pego o celular e fico travada. Se solta. Ser uma pessoa leve, né? Vai fazendo, vai se soltando. Porque não adianta uma pessoa, ela não se conhecer pra postar as coisas. Precisa ter ali, né? O mesmo feeling que tem ao vivo. É o principal. Se conhecer e... Mas tem gente que vai mais fácil. É o contrário, né? Tem gente, por exemplo, que fala super bem. Vai lá dar uma palestra. 200 pessoas lá, o cara pega o celular pra gravar, trava. Sim. E também tem o contrário. Tem gente que morre de medo de um palco, mas, nossa, parece que... Para falar que você fala para milhões de pessoas muitas vezes, né? Vai falar, logicamente, dependendo... Mas imagina, tem vídeo que dá 10 milhões de visualizações, você tá falando com 10 milhões de pessoas. E às vezes, né, e é o contrário, né? Então, se conhecer primeiro... Mas eu acho que tem um ponto aí que eu acho que a Bárbara já deve ter vivido bem. Às vezes a pessoa, ela sabe do potencial dela. Poxa, eu falo bem. Eu consigo me conectar com as pessoas, eu tenho verdade no que eu faço, eu gosto muito de falar sobre isso, mas aí às vezes a pessoa não tem um alicerce emocional. E o alicerce emocional se eu publicar, vai ter crítica. Vai ter... Tem que estar preparado para escutar. De cada 100 pessoas, de repente eu vou ter lá 50 que vai curtir, vai ter umas 30, 40 indiferentes, apareceu para elas, mas não tiveram reação, e vai ter ali 10%, 5% de pessoas que de repente eu vou dizer, não ficou legal, não foi bom, não concordo. Esses dias uma seguidora, lembra que eu te falei que eu tava com esse negócio de trocar de nicho? Que eu postava muito vídeo de cavalo e tudo mais, eu comecei a ganhar muito seguidor com isso. Só que daí eu vi que eu queria mesmo investir no meu trabalho. Porque, às vezes eu faço alguma publi ali e tal. Só que eu quero divulgar o meu trabalho. Eu quero ter autoridade no meu trabalho mesmo. E daí eu comecei a mudar de nicho. Daí, hoje é segunda? Acho que foi sexta-feira, sábado, uma seguidora me mandou mensagem falando que eu não tava fazendo um bom trabalho. Falando que ela não me seguiu por esse motivo. Acabou. Me xingando. Daí eu, o que é isso, né? Então, vamos lá, vamos entender o que ela tá pensando, o que ela quer dizer. Ela tinha 12 anos. Começa por aí. Com 12 anos eu não sabia nada da minha vida. Eu ficava correndo longe de menino.
Ficava com medo de menino, com 12 anos. Daí eu fui entender que ela falou que ela não tava fazendo um bom trabalho no Instagram porque os meus seguidores começaram a me seguir por outro motivo. Só que, muitas vezes, o professor sabe, muitas vezes eu falei, vai mudar, eu vou começar a produzir conteúdo. Professor, nem é mais professor, viu? Mas uma vez não existe professor, professor. Não existe professor, é verdade. Então, professor. E daí, ela veio me criticar, daí eu falei pra ela, falei o que tava acontecendo. Eu postei várias vezes que eu ia produzir um conteúdo diferente, só que eu não vou deixar de ser a cowgirl, né? E, foi assim, eu falei pra ela, falei assim, ai, desculpa, eu não sabia, não sei o que, não sei o que. É comunicação, tem que saber o que a pessoa tá... Ela veio me xingar do nada, falei, calma aí, o que tá acontecendo? 12 anos? Não, mas é assim. Vai lavar a louça pra sua mãe, fala pra ela. Mas mais do que isso, eu acho que a gente tem que, se a gente quer visibilidade, a gente tem que saber ser vidraça. Sim. Sabe? Tem muita gente que quer ser vidraça, quer ganhar como vidraça, quer ter a notoriedade vidraça, mas vidraça leva pedra. Entendeu? Vidraça leva pedra, não é só coisa boa. Então, mas eu acho que não é ruim, né? Você... Não. Existe uma crítica construtiva, eu acho super válido. Tem gente, você acha que eu não recebo avaliação, às vezes ruim? É mesmo. Só o Emerson tem sempre a história que vem a Love Burger, que a cerveja é quente e o lanche é frio. Só que não, tá? 8 anos já. É o melhor hambúrguer gelado da cidade. E aqui a cerveja é quente, venham. Não, mas assim, a gente fala em tom de brincadeira assim, mas tem que saber levar, né? Mas quantas pessoas não sabem levar e às vezes acaba desacreditando do próprio propósito, simplesmente pelas pedras. Tem muita gente que fala bem, por isso voltando, né? Tem muita gente que fala bem, gosta, sabe o que tá falando, tem potencial, pode crescer e às vezes esbarra. Tipo assim, por conta disso. Não, eu quero falar para esse publiquinho aqui. Eu falo, não, mas abre o perfil, fala mais. Não, mas se eu colocar muita gente aqui, muita gente vai ver. E aí eu vou começar a criticar, vou falar que... Quanto mais gente, mais crítica vai vir. Meu cabelo tá assim, porque engordou, deixou de engordar, porque você falou errado, porque você escreveu Tem texto, no seu texto tá com erro ortográfico. E vai vir um monte de pancada. E a pessoa não pega isso como um sinal de faz parte. Faz. E outra, se estão te falando é porque tá te vendo. Mais do que isso, a fila pra criticar sempre vai ser maior do que ela pra fazer, né? Eu lembro uma vez, faculdade, não era da Anchieta, na outra faculdade, lá em Anguera. E eu lembro que a gente fazia sempre, tinha ali as avaliações dos professores no final do ciclo. Eu lembro que tinha uma turma gigante lá, mais de 100 alunos, e aí a gente tinha acesso aos relatórios de avaliação. Não só quantitativo, mas os relatórios qualitativos. E eu gostava do qualitativo. Então, tava lá, 98% de aprovação. Lindo, maravilhoso. Eu acho que você já contou essa história. 98%. Aí, mas quem são os 2%? Daí vamos lá, vasculhar. Aí tá lá, excelente professor, dinâmico, não sei o quê, só elogio, uma folha de elogio. Aí no final da segunda folha de comentários estava lá, fraco. Só isso. Eu lembro, você contou. Só que eu, na minha inexperiência na época, falei, mas por que fraco? E eu fiquei mal, falei assim, nossa, fraco, mas fraco por quê? Fraco porque tá faltando didática, fraco porque de repente tô deixando de dar um exemplo, por que fraco? E aquilo ficou me amargurando, só que depois eu falei assim, peraí, é 2%, e eu tô dando ouvido, e às vezes essa pessoa que tá falando que você é fraco, nem acha que você é fraco. Mas de repente, por N circunstâncias, às vezes você cobrou um resultado, às vezes você pegou um pouco mais no pé, a pessoa às vezes eu acho que até o dia, né, Emerson? Às vezes a pessoa passou um dia difícil, né? Eu falo assim, tomou uma bronca do chefe, alguma coisa assim, não pode responder, ela precisa canalizar aquela coisa negativa para alguma coisa. Ou dar uma nota ruim para alguém, ou chega em casa vai chutar o cachorro, ou vai ser mal educado com a mãe, entendeu? Acontece, né? E eu percebi que se eu fico gastando energia com os 2% que me consideram negativamente, às vezes eu perco energia para utilizar positivamente para os outros 98%. Exato. Né? Então a falta de propósito a gente tem que saber. Então a gente vai construindo carreira sabendo que a gente vai apanhar, que vai ter gente que vai falar mal da gente, e isso não significa necessariamente que você está fazendo um mau trabalho. Né? Tem um gestor de uma empresa que eu faço consultoria, né? Que ele falou assim para mim, Emerson, a gente tem que saber ser crítico, mas entendendo que nem todo mundo é perfeito. Poxa, eu tenho
uma empregada doméstica, ela vem uma vez por semana na minha casa. Quando eu chego em casa, tá tudo limpinho, no lugar, organizado, só que eu vou na geladeira da área externa, ponho a mão em cima e tem poeira. Aí eu vou criticar a empregada e falo assim, nossa... Falta de 1% do trabalho. Poxa, eu pago X reais para ela vir aqui, para ela fazer o serviço dela perfeito e olha, tem poeira em cima da geladeira. Experimenta eu ficar uma semana sem ela. Então, assim, às vezes tem que saber o que é qualidade sem exigir a perfeição das pessoas. Porque somos humanos. Claro. Agora, se você começa a errar repetidamente na mesma coisa, aí é um sinal que você tem que aprender. Bárbara, já estamos 45, 46 minutos aí de conversa, indo para a reta final. Então, vamos lá. Hoje, como que está o seu trabalho? O que você tem de projeto futuro? E, se possível, deixa uma mensagem para a gente aí, para os nossos amigos que estão te assistindo. Por que empreender é legal e por que você aconselha as pessoas a empreender? Bom, vamos lá. Empreender é bom. É o que eu tinha falado, né? A nossa frase do dia. O salário é a droga que te dão pra você desistir dos seus sonhos. É óbvio que vai ter pedras no seu caminho, obstáculos. Vai ter gente te xingando. Mas passa por cima. Faz acontecer. Não importa o jeito que você vai começar. Só esteja ali no foco. Se você quer mesmo isso, vai. Não importa como você vai começar. Tenha na cabeça que você precisa começar e você quer aquilo mesmo. E esteja aberto às oportunidades que a vida vai te dar. Boa. E aí, como que tá a empresa para esse ano? O que você pensa para fazer com o seu nome? Tem projetos futuros? Um sonho que eu tenho, não de projetos futuros, né? Mas um sonho que eu tenho é dar palestra. Tipo, chegar no palco, assim, falar e mudar o slide no controlinho. Sabe que isso vem porque seu pai, sua mãe é professor? O meu pai é professor de laço, né? Então não tem nada a ver. Mas a minha mãe é professora mesmo de... Não é, a referência dela é os excelentes professores que ela tiver. Sim, com certeza, o controlinho lá. Só o laser, né? O laser, você já tá vendo ali, ó. O laser, eu acho demais. Eu tenho muito esse sonho, esse desejo. Mas o que impede? Nada. A oportunidade. Eu já falei até pra professora lá da Anchieta, do curso de Illustrator, e ela comentou, que legal, né? Rede social, não sei o que. Você já deu palestra? Eu falei, não. Eu fiquei toda boba, eu falei, não. Ela, vamos saber, você quer? Eu falei, não. Vou falar com o Valine. O Valine é o coordenador. Eu fiquei, gente, como assim? Eu me tremi toda na hora, eu falei, não é possível. Mas é só falar, né? Só comunicar, quem sabe acontece, né? Quem sabe? E jogando pro universo. E o que eu vou dizer pra você é o seguinte: se você for pro palco e o bichinho te picar, você não sai mais dele. Porque todo professor, ele é assim. Ele recebe uma primeira oportunidade, ele não tem certeza se ele vai gostar daquilo, mas a hora que você chega lá, papel de protagonista, pra falar daquilo que você sabe, e você começa a perceber que você começa a mudar a vida das pessoas, aí você não volta mais. Sim. Entendeu? Aí você vai gostar daquilo lá e aí vai virar a tua missão. Então, é óbvio nada te impede, senhorita Bárbara. É óbvio que eu tenho insegurança, claro. Nunca subi num palco, nem pra apresentar trabalho, nunca. Odeio ir na frente e falar pro povo, mas eu tenho essa vontade. E é uma pessoa que fala hoje pra... Mas, eu vou contar uma história pra você rapidinho, porque a gente já tá quase no final, né? Mas é minha história rápida, né? Porque eu fui professor durante 10 anos de faculdade junto com o Emerson. Só que eu lembro quando eu estava estudando, em 2002 eu entrei na faculdade, e aí o meu primeiro trabalho de faculdade, 2002, e assim, eu não estudava, né? Fazia muito tempo, eu falei, eu preciso estudar. E aí eu voltei, eu tinha sua idade quando eu comecei na faculdade. E aí, o primeiro trabalho, cara, era administração de agência, a professora Denise, eu lembro até hoje, ela falou assim, agora é a sua vez, Luiz, pode ler pra gente. Aí eu comecei a ler, né, sentado na minha carteira. Ela, não, levanta. Aí eu falei, nossa senhora, e a classe tinha 68 alunos. Nossa. Eu levantei, meu. No que eu levantei, eu já senti o vermelho na minha cara. Mas aí aparece. Aí eu comecei a ler, e eu comecei a tremer de nervoso. E aquele silêncio na classe. Aí daqui a pouco eu escuto o cara lá do fundo, nossa, o cara tá aceso ali, tá vermelho, que tá pegando fogo. Nossa, aquilo foi pior. Se eu puxasse a gola, aquilo já ia fumar. E aquilo me pegou de um jeito, eu falei, se é um problema que eu tenho, eu preciso treinar
a não mais ter esse problema. E aí eu coloquei como meta, eu vou começar a apresentar os trabalhos. E aí, os primeiros você vai apresentando, você vai ficando nervoso, porque é um dos piores medos, os maiores medos das pessoas é falar em público. Sim. Acho que depois do medo de cobra, falar em público é um dos maiores medos das pessoas. A gente nas apresentações de TCC, cara, tinha gente que sai com piriri do palco. Dor de barriga mesmo, da pessoa passar mal, de vomitar, de desmaiar, é verdade. E assim, você só tá falando. E como que seu corpo reage vomitando, desmaiando, porque você vai falar. Então, assim, é o treino. Então, se você fala para uma plateia um pouco menor, vai aumentando. Treino depois emocional. Porque depois, quando a gente dava aula, a gente ficava 3 horas falando, com os slides, vídeo. Aí é gostoso, porque aí você, hoje tinha que mandar parar, falar. Que você... E o que eu sempre falo é que nós 3 aqui, cada um com a sua idade, você com 22, eu com 32, ele com 42, né? 32. Cada um com a sua idade, mas é fato que a nossa origem é a mesma. Você com 1 mês de idade, você só chorava, você só comia o que os seus pais te davam, você só fazia suas necessidades e dormia. Você foi assim, eu era assim, o Luiz era assim. O que cada um é hoje é o que a pessoa decidiu experimentar e decidiu viver. O restante, gente, algumas coisas são vocações sim, algumas coisas têm parte de genética, mas todas as outras são treináveis. Sim. E vai da gente acreditar na gente, não esbarrar na primeira objeção e seguir adiante. Certo, senhorita? Bárbara, você nos agradecer aí, ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. De vir aqui contar a sua experiência pra gente, falar para esse público, principalmente o jovem, né, que está começando aí no cenário digital, o quanto é legal empreender. A gente agradece. Luiz, agradeço você também, mais um programa, 30º programa. 30º. E a gente agradece você também aí por ter acompanhado mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica e o glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar a toda a trajetória e os perrengues antes de dar certo. Até a próxima, pessoal. Valeu.